curta o vídeo e se inscreva no canal. Audioteca ANCAP. Audioteca apresenta os 100 argumentos mais importantes da filosofia ocidental. Michel Bruce Steven Barboni. Parte 2. Metafísica. 24. Um argumento modal moderno a favor da alma. Rafał Urbaniak e Agnieszka Rostowska. Richard Swinburne, um dos mais destacados representantes do dualismo no século XX, formulou seu argumento modal a favor da existência da alma como uma contribuição ao argumento análogo de Descartes. Em termos gerais, Swinburne argumenta que os seres humanos vivos têm partes imateriais não corporais chamadas almas, partindo da premissa de que é possível, em termos lógicos, que um ser humano sobreviva à destruição do corpo, junto com algumas premissas adicionais supostamente inocentes. O toque moderno ao argumento, que o torna interessante em termos técnicos, é que ele emprega uma lógica modal proposicional quantificada. O argumento suscita também um interesse filosófico geral, como todos os argumentos filosóficos aparentemente simples e corretos a favor de conclusões sólidas. O argumento emprega a lógica modal proposicional quantificada a uma extensão bastante simples da lógica proposicional clássica. Estendemos a linguagem com dois operadores modais, o símbolo losango, interpretado como é possível que, e o símbolo quadrado, interpretado como é necessário que, além de quantificadores que ligam variáveis proposicionais. Além das regras clássicas de inferência, é necessário adicionar dois esquemas de axiomas, chamados, segundo a tradição, K e T. Axioma K. É necessário que A implica B implica C. É necessário que A, então é necessário que B. Axioma T. C. É necessário que A, então A. Além disso, adicionamos duas regras de inferência, a necessitação, segundo a qual, se algo for uma tese do sistema, será necessário, e a eliminação do quantificador universal proposicional, que funciona como a eliminação do quantificador universal na lógica de predicados clássica, exceto que se aplica a variáveis proposicionais e fórmulas. Iniciaremos com uma breve apresentação do argumento em sua formulação original. O seguir, vamos reconstruir o argumento com mais detalhes. Então, vamos descrever as principais objeções conhecidas ao argumento, descrever como é possível evitar uma das objeções, quase sempre considerada letal, e, finalmente, expor nossa própria avaliação do que consideramos a principal fraqueza do argumento. O argumento foi originalmente concebido para provar que eu, Swinburne, tenho uma alma em 1984. E o deixo dessa forma. A atualização sempre é possível para qualquer ano em que a verdade da premissa 1 seja manifestamente verdadeira. Do mesmo modo, qualquer nome ou outra expressão referencial pode ser substituída por eu, contanto que a verdade da premissa 1 permaneça manifestamente verdadeira. Defino. P. Eu sou uma pessoa consciente e existo em 1984. Q. Meu corpo é destruído no último instante de 1984. R. Eu tenho uma alma em 1984. S. Eu existo em 1985. X percorre todas as proposições consistentes compatíveis com P e QI que descrevem estados de coisas de 1984. Para todos X deve ser interpretado em modo normal como para todos os X. O argumento é então como se segue. Premissa 1, P. Premissa 2, para todos X, é possível que P e QI X e S. Premissa 3. Não é possível que P e QI não R e S. A premissa 2 diz que é possível que eu sobreviva em 1985, dado que estou consciente em 1984, mesmo que meu corpo esteja totalmente destruído e o que mais possa ser o caso em 1984, compatível com essas duas últimas suposições. A premissa 3 diz que não é possível que eu, que sou consciente em 1984, sobreviva até 1985 se o meu corpo estiver totalmente destruído, a menos que haja uma parte minha que não seja corporal em 1984, a saber, uma alma. Decorre das premissas 2 e 3 que não R não está dentro do âmbito de X. Mas uma vez que não R descreve um estado de coisas de 1984, segue-se que ele não é compatível com o PQ. Daí, PQ implica R. Mas a adição a P de Q, que descreve o que acontece com o corpo no fim do ano de 1984, dificilmente pode afetar se P implica ou não R. Assim, concluo que P, por si só, implica R. Por essa razão, a partir da premissa 1, R. Uma vez que apontamos os pressupostos tácitos,
O argumento se mostra válido em uma modesta lógica modal T com a eliminação do quantificador universal proposicional. Em primeiro lugar, algumas abreviaturas. C. Swinburne é uma pessoa consciente e existe em 1984. D. O corpo de Swinburne é completamente destruído no último instante de 1984. S. Swinburne tem uma alma em 1984. I. Swinburne existe em 1985. 84p. A sentença P é sobre 1984. Agora, as premissas são as seguintes. Premissa 1. C. Premissa 2. Para toda P, se P é sobre 1984 e é possível que PI C e D, então é possível que C e D e PI é. Premissa 3. Não é possível que C e D e não S e é. Premissa 4. Não S é sobre 1984. Premissa 5. É necessário que C e D implica S implica que é necessário que C implica S. A primeira premissa é direta. A segunda incorpora agora as restrições de Swinburne e a quantificação em metalinguagem. Agora somos capazes de substituir qualquer proposição por P. A premissa 2 diz que qualquer proposição sobre 1984, compatível com a afirmação de que Swinburne está consciente e seu corpo é posteriormente destruído, é compatível com seu estado consciente, com o fato de seu corpo ser depois destruído, e de ele ter uma alma em 1984. A premissa 3 diz que é impossível que Swinburne sobreviva à destruição completa de seu corpo se não tiver uma alma. A premissa 4 diz que a alegação de que ele não tem uma alma em 1984 é uma afirmação sobre o ano de 1984. A premissa 5 diz que, se o seu estado consciente e a destruição de seu corpo implicam que ele tem uma alma, o seu estado consciente em si implica a mesma afirmação, captando assim a intuição de que o fato de seu corpo ser destruído não influencia o fato de ele ter ou não uma alma. Passo 6. Se não S é sobre 1984 e é possível que não S C e D, então é possível que C e D e não S I. Quantificador universal. Premissa 2. Passo 7. Não é o caso que não S é sobre 1984 e é possível que não S C e D. Modus tollens. Premissa 3. Passo 6. Passo 8. Não é o caso que não S é sobre 1984 ou não é possível que não S C e D. Lei de De Morgan. Passo 7. Passo 9. Não é possível que não S C e D. Silogismo disjuntivo. Passo 8. Premissa 4. Passo 10. É necessário que não S C e D. Definição de necessário. Passo 9. Passo 11. É necessário que C e D implica S. Substituição de equivalentes demonstráveis. Passo 10. Passo 12. É necessário que C implica S. Modus ponens. Premissa 5. Passo 11. Conclusão. S. Esquema T. Ou seja, é necessário que A implica A. Modus ponens. Premissa 1. Passo 12. O argumento foi atacado de vários ângulos. Swinburne e Schoemaker, e identidade pessoal, ressaltam que a premissa 2 envolve uma afirmação de possibilidade de rio que não pode ser justificada por simples experimentos mentais. Eles se queixam de que nenhuma conclusão sobre o mundo real pode se seguir de meras alegações de possibilidades. Swinburne, em 1996, insiste em que nem todas as premissas são meramente modais. A premissa 1 não é. Swinburne também argumenta que a história em que ele próprio sobrevive é consistente, e que isso é suficiente para sustentar a alegação de Rie. Asker alega que o argumento de Swinburne é circular em termos epistêmicos. Swinburne, em 1996, tratou de se defender contra esse tipo de insinuação de que alguém pode aceitar a premissa 2 sem nem sequer compreender a conclusão, ou sem aceitar a premissa 3. A força dessa crítica é bastante obscura porque a noção de circularidade epistêmica é bastante vaga. Rames propõe um argumento paralelo para a conclusão oposta, trocando não S por S e I por não, e algum espaço ainda resta para Swinburne, pois ele pode argumentar que uma das premissas é falsa nessa leitura. Nagasawa discorda da assim chamada premissa quase aristotélica, que diz que não há identidade através do tempo entre dois objetos se eles não têm nenhuma parte em comum. Swinburne usou essa premissa para defender a premissa 3. É provável que a melhor objeção conhecida, quase sempre considerada letal, é a objeção da substituição formulada contra a verdade da premissa 2. Zimmermann, Alstom, Smith, Stumpf-Kritzmann. Esses autores ressaltam que, se substituirmos P por uma sentença que afirma Swinburne é puramente material em 1984, vamos abreviá-la por M,
ou Swinburne é idêntico ao seu corpo ou parte dele, a premissa 2 se revela falsa, pois, como é demonstrável, não é possível que Swinburne seja puramente imaterial e, no entanto, sobreviva à destruição do seu corpo, não obstante a possibilidade de ele ser puramente material e, contudo, consciente. Lidar com a objeção da substituição se dá da seguinte maneira. Primeiro, não se pode tentar salvar a premissa 2 com a insistência de que o consequente do caso problemático de substituição seja verdade, pois no pressuposto de que ser material implica não ter uma alma, essa medida falsificaria a premissa 3. O próprio Swinburne tentou uma estratégia um pouco diferente. Ele insistiu em que nenhum P é compatível com C e D, já que qualquer P equivaleria à negação de sua conclusão. Essa defesa não parece muito convincente. Dizer que é possível que Swinburne seja consciente e material, e seu corpo ser destruído posteriormente, não é afirmar uma tese filosófica sobre a questão em pauta. Pode-se admitir tal possibilidade sem afirmar que os seres conscientes sejam de fato puramente materiais. Outra preocupação é que, se você rejeitar a possibilidade de ser material e consciente, nem precisará mais do argumento de Swinburne. A partir da mera alegação de que Swinburne é consciente, você será capaz de concluir que ele não é puramente material. Como se vê, uma ligeira modificação de uma das premissas produz um argumento válido que não sucumbe à objeção da substituição. Em vez de ser sobre 1984, vamos usar ser verdade sobre 1984 na premissa 2 e vamos deixar as outras premissas intactas. Se usarmos PE sobre 1984 e P em vez de PE sobre 1984, obteremos, premissa 2 estrela, para toda P. Se P é sobre 1984 e P é possível que P e C e D, então é possível que C e D e P e E, que diz que nenhuma sentença verdadeira sobre 1984 compatível com C e D exclui C e D, e a primeira coisa a observar é que ainda podemos deduzir a se ver Urbaniak e Rostowska para mais detalhes. A segunda coisa a notar é que a premissa 2 estrela, como um caso de fortalecimento do antecedente, é apropriadamente mais fraca do que a premissa 2. Por último, mas não menos importante, a premissa 2 estrela não é suscetível à objeção de substituição. Para acreditar que a substituição de P por M falsificará a premissa 2 estrela, é preciso acreditar que o antecedente de um tal caso será verdadeiro. M é sobre 1984 e é possível que M e C e D. Será que essa medida imuniza completamente o argumento contra a crítica? Infelizmente, ela só mostra que a falha principal não reside onde a objeção da substituição a localizou. Claramente, as premissas principais aqui são a premissa 2 estrela e a premissa 3. A primeira diz que nenhuma sentença verdadeira sobre 1984 exclui a sobrevivência de Swinburne em 1985. A última diz que essa sobrevivência é impossível se não houver uma alma. Se essas sentenças nos forem apresentadas em separado, podemos nos sentir forçados a dizer, claro, não há razão lógica pela qual as sentenças que só tratam de 1984 devam excluir sentenças sobre 1985. Claro, não há nenhuma maneira de se sobreviver à destruição completa e instantânea de um corpo se não se tem uma alma. A questão essencial é que essas modalidades subjacentes a essas intuições são as mesmas. Parece que a modalidade que nos motiva a aceitar a premissa 3 é uma modalidade metafísica bastante forte que encerra-se alguns pressupostos metafísicos, ao passo que aquela que nos força a acreditar na premissa 2 estrela parece definitivamente mais fraca. Será que uma modalidade que faz com que seja impossível sobreviver em 1985, caso você não tivesse uma alma em 1984, faz você pensar que nenhuma sentença verdadeira sobre 1984 exclui a sua sobrevivência em 1985. O próprio Swinburne, em A Evolução da Alma, página 314, admite apenas um tipo de possibilidade e identifica de modo explícito o metafísico e o lógico. Contudo, o mero fato de Swinburne não aceitar essa distinção não implica que nós mesmos não façamos qualquer distinção entre os tipos de modalidades envolvidas na avaliação intuitiva da premissa 2 estrela e da premissa 3. E, de fato, se a fizermos, não só teremos uma explicação sobre o aspecto inicial convincente do argumento, pois não notamos que nossas intuições empregam duas modalidades diferentes, mas também o argumento em si não pode ser interpretado como um argumento sólido.